Capítulo 63. Escolhas e destino. A respiração de Rist embaçava-o enquanto caminhava, o sol da manhã a romper as nuvens tépidas no céu. O início do inverno já havia dado lugar à primavera, e o verão aproximava-se rapidamente, mas o ar da manhã ainda conservava um ligeiro frio. Ele olhou para Neera, que caminhou para sua direita, dando-lhe um sorriso suave. A maioria de seus ferimentos havia cicatrizado ou formado crostas, mas ele ainda podia ver as bandagens aparecendo por baixo da blusa, na lateral direita do peito e do ombro. Ela não havia comentado nada, mas ele não vira as rugas do nariz dela nem a ouvirá rir desde aquele dia na tenda de triagem. O que você quer? Nada. Rist tentou não parecer defensivo, mas tinha quase certeza de que não conseguiu. Então por que você está me olhando assim? Te olhando como? Como um cachorrinho que encontrou sua mãe. Ah, trovejou Magnus, virando-se de onde caminhava à frente deles, com cicatrizes recentes marcando seus braços e pescoço. Embora o lado direito da barba de Magnus tivesse sido completamente queimado durante a batalha em As Três Irmãs, o homem decidirá manter o lado esquerdo coberto por uma espessa cabeleira negra. Era, no mínimo, perturbador de se ver e, de alguma forma, fazia Magnus parecer ainda mais desequilibrado. Amor jovem. Como eu disse, Uraksplitter, poderíamos ser nós se você apenas desse uma chance. Com uma barba dessas, Magnus, a única coisa com que você vai se deitar é com uma loba cega. Um pouco de perigo não tem nada de errado, Uraksplitter. Anila lançou um olhar frio para Magnus e depois balançou a cabeça negativamente. Então, Garramon. Eles não conseguiram arrancar uma palavra da garota. Garramon balançou a cabeça, mas não disse nada. Ele não falava desde Taia. Tambrel o chamara para ir até a tenda onde mantinham a garota que haviam capturado durante os incêndios da noite anterior. Rist não sabia muita coisa, exceto que, após o alarme soar para alertar sobre um ataque élfico, um grupo de rebeldes soltaram os cavalos e incendiar as carroças e tendas. Muitos dos doentes e feridos morreram nas chamas, abandonados e incapazes de rastejar para fora das tendas em chamas. Centenas perderam a vida. Rist não tinha certeza do que sentia em relação àquela palavra, rebeldes. Ele ouvirá falar dos combates no sul, alguns em Ilhanara, embora a maioria no leste. Ouvirá falar das facções que se levantavam por toda a província, cada uma guerreando contra outra, mas todas erguendo seus estandartes em oposição aos Lorianos. Nem mesmo o Alto Lorde, Castor Kai, reafirmara sua lealdade, o que não estava sendo bem recebido no norte. Rist imaginou que, se os Uraks não tivessem atacado com tanta ferocidade, e agora os elfos, mais soldados teriam sido enviados para o sul. Mas aquela palavra ecoava na mente de Rist. Rebeldes. Seria assim que o povo da clareira seria chamado se rebelasse. Nada mais do que rebeldes. O pensamento lhe causava arrepios. Ela deve ser forte como um touro, disse Magnus. Não há inquisidores aqui, mas há alguns que ficariam mais do que felizes em causar dor a outros. Eu gostaria de conhecer a garota com culhões de aço. Mas suponho que seja por isso que Taia mandou chamar você, árbitro. Garramon parou abruptamente. Não quis dizer nada com isso, irmão. Magnus franziu a testa, mostrando as palmas das mãos abertas. Nós dois sabemos que é verdade. Ela não pediu pelo exarca Garramon, ela pediu pelo árbitro. Garramon inspirou profundamente pelo nariz, com os olhos fixos em Magnus. Magnus era muito mais alto que Garramon, seus ombros eram uma vez e meia mais largos, seu pescoço grosso e musculoso, suas mãos grandes como pás. E, no entanto, de alguma forma, era o olhar de Garramon que deixava Rist em alerta. Vamos acabar logo com isso. Garramon se virou e caminhou em direção ao centro do acampamento, ou ao que restava dele depois que as tendas carbonizadas foram removidas. Os artesãos magos conseguiram tecer substitutos com os suprimentos que sobreviveram, mas apenas o suficiente para obrigar os soldados a dormir em duplas, como pássaros amontoados em um ninho. 6 guardas vigiavam à frente da tenda, 4 com as cores preta e vermelha de Loria, com placas de aço presas ao peito, e 2 com a armadura preta da Blackvat de Taia Tambrel. Os 2 guardas da Blackvat eram quase uma cabeça mais altos que o outro, com capacetes e ombreiras em forma de cabeças de leão rugindo. Ela está esperando por você, disse um dos membros da Blackvat, inclinando levemente a cabeça enquanto Garramon se aproximava. Garramon assentiu com a cabeça, passando pelos guardas e entrando na tenda, seguido por Rist e os outros. A tenda era quadrada e 2 vezes maior que a que Rist, Neera, Garramon, Anila e outros 10 magos do primeiro exército compartilhavam.
Taia Tambrel, junto com um homem baixo e atarracado com bandagens enroladas no antebraço esquerdo e outro que Riste reconheceu imediatamente como Eltoar da Etana, estavam à direita, ao lado de uma longa mesa de madeira. A prisioneira estava no fundo, com as mãos acorrentadas a um poste. Que besta é essa, em nome de Efialtir? Ao som da voz de Magnus, uma figura enorme se ergueu do lado esquerdo da tenda, um rosnado profundo ressoando em sua garganta. Era um pinheiro-lobo. Riste o reconheceria em qualquer lugar, mas era muito maior do que qualquer pinheiro-lobo que Riste já tivesse visto. Sua pelagem estava emaranhada de sangue e sujeira seca, com falhas onde cicatrizes haviam sido abertas na carne. Havia algo familiar nele, algo que o incomodava. O pinheiro-lobo rosnou e estalou as mandíbulas, uivando. Uma coleira de ferro enrolada em seu pescoço prendia, mas a cada rangido do ferro, Riste ficava cada vez mais incerto se a corrente aguentaria. Temos certeza de que essa corrente vai aguentar? Perguntou Magnus, coçando o lado barbudo do queixo. Não. Taia Tambrel se virou para cumprimentar os recém-chegados à tenda. Ele já se libertou e matou 4 homens. Se não fosse pelo comandante, disse Taia, gesticulando em direção a Eltoar, teria sido muito pior. Mandei os magos artesãos forjarem correntes mais grossas e dobrá-las. Espero que isso segure a fera. Taia estendeu a mão e apertou o antebraço de Garramon. Exarca Garramon, que bom que você está aqui. Por que não matá-lo? A frieza na voz de Magnus surpreendeu Riste. O homem geralmente era tão risonho, mas momentos frios como aquele lembravam Riste de que Magnus era muito mais do que apenas um contador de piadas. Por que os Justicars acreditam que ela é uma druida e o lobo algum tipo de animal ligado a ela? Eltoar da Etana ergueu o olhar do que quer que estivesse lendo sobre a longa mesa. De pé, sem sua armadura de placas, vestindo uma túnica branca simples e calças pretas, Riste pôde ver o quão largos e musculoso era o comandante da guarda do dragão. De alguma forma, Eltoar parecia ainda mais intimidador sem a armadura. Seus cabelos brancos como a neve estavam presos, e uma espada com um pomo em forma de cabeça de dragão negra pendia em seu quadril. Ilin já enfrentou druidas antes, disse Eltoar, dando de ombros. Se ele diz que esta é uma druida, então ela é uma druida. Além disso, você já viu seus olhos e dentes. Você a questionou. Garramon olhou por cima do ombro de Taia e Eltoar para o homem atarracado no final da mesa, que usava um avental de couro marrom e tinha à sua frente um conjunto de ferramentas de aço afiadas. Sim, fui eu, Exarca. Meu nome é Lerol Oates, da Blackvat. O homem enxugou as mãos com um pano, afastou-se da mesa e guardou o pano em um dos bolsos do avental. Ela é uma megera brava, morde mais que o lobo. O homem ergueu o braço enfaixado. Aqui, veja você mesmo. O homem estendeu a mão em direção à mulher cativa, puxando-a de volta quando ela voltou à vida, debatendo-se, tentando se soltar das correntes, com a mandíbula se fechando com um estalo. Abaixa, vadia. Lerol acertou um soco forte no queixo da mulher, sangue espirrando na terra e na grama onde a tenda estava armada. Ela se lançou para frente, suas correntes tilintando ao se prenderem atrás dela, e Lerol a atingiu com outro soco no queixo, o que a fez recuar 1 ou 2 passos, mas não a derrubou. Ela ficou ali parada, respirando com dificuldade, suor e sangue escorrendo dos cabelos. O que ela disse? Riste percebeu pelo sorriso discreto de Garramon que ele estava insatisfeito com os métodos de Lerol. Era o mesmo olhar que ele já havia dirigido a Riste em diversas ocasiões. Riste tinha se certificado de memorizá-lo. Nada. O homem emitiu um som gutural, como se estivesse tossindo, e depois cuspiu um pedaço de catarro na terra. Ela é mais selvagem que o lobo. Seria melhor ver se ela fala. Você pode não estar errado. Eltoar olhou para Garramon. Você quer que eu fale com o lobo? Perguntou Lerol, perplexo. Riste percebeu o maxilar de Garramon se contraindo. Se ela for uma druida, disse ele, soltando um suspiro, então terá uma conexão mais profunda com o animal do que é natural. Já vimos isso antes, apenas uma vez. Um homem e seu falcão. Ele estava sendo interrogado pela Inquisição. Não disse uma palavra por 6 dias. O que aconteceu no 7º dia? Perguntou Magnus. No 7º dia, o inquisidor encarregado do interrogatório arrancou as asas do falcão, e o homem começou a balbuciar incoerentemente. Ele falou. Não. Garramon balançou a cabeça. Ele se libertou das amarras e arrancou os braços do inquisidor. Só ficamos sabendo disso pelo relato do aprendiz do inquisidor. Bem, disse Lerol, o homem baixinho. Talvez não matemos a loba.
Apenas a machuquemos até que ela fale. A cabeça da mulher se contraiu, erguendo-se para olhar na direção de Lerol. Se você tocar num fio de cabelo dele, eu arranco sua garganta. A voz era mais um rosnado do que qualquer outra coisa, mas algo nela soava familiar. Ele inclinou a cabeça, tentando ver o rosto da mulher, mas estava coberto por cabelos encharcados de suor. Bem, disse Lerol. Parece que temos um plano então. Essa foi a primeira coisa que ela disse, que foi arrastada para cá. Eu falei sério. A mulher virou a cabeça bruscamente, jogando o cabelo para o lado para poder enxergar. Vou arrancar sua garganta. Eu. A voz dela foi diminuindo, o olhar se voltando para Riste. Riste fez um esforço enorme para conter o suspiro que lhe subiu à garganta. O rosto da mulher estava coberto de sangue seco, marcado por gotas de suor, e seu nariz havia sido quebrado recentemente, a julgar pelo inchaço, mas ele não tinha a menor dúvida de quem estava acorrentado ao poste. Ela. O que diabos você está fazendo aqui? Riste viu o reconhecimento em seus olhos e soube que ela provavelmente estava fazendo a mesma pergunta. O que ele estava fazendo entre os exércitos de Loria? Os dois estavam em lugares que o outro jamais imaginaria, mas Riste tinha ainda mais motivos para se surpreender. Ela estava morta. Ela havia morrido no incêndio que matou Freys. A menos que ela não estivesse dormindo lá naquela noite. A menos que ela já tivesse partido. O único lugar onde Riste poderia imaginá-la era com Het Fornan. O relacionamento dela com Het era o segredo mais mal guardado da clareira. 100 outras possibilidades passaram pela mente de Riste, mas no fim ele decidiu uma coisa, não importava como, só importava que ela estivesse viva. E se aquela era ela, o Pinheiro Lobo era. Faenir? Não pode ser. Pode. Ela virou a cabeça novamente em direção a Lerol, um rosnado subindo em sua garganta. O que aconteceu com você? Pelo canto do olho, Riste viu Garramon olhando para ele com um olhar estreito. O homem não disse nada, mas não precisava. Era evidente que ele havia percebido a hesitação de ela ao ver Riste. Teria ele notado o reconhecimento? Faria diferença se tivesse notado. De repente, Riste se sentiu sozinho em um lugar estranho. O simples fato de ser da clareira o tornava vulnerável naquela situação, algo que ele nunca havia enfrentado. O olhar de Garramon se voltou para algo atrás de Riste, e ele ouviu o som de terra rangendo sob as botas. Riste se virou e viu Farda Kirana, o justiçar que liderava os magos de batalha do quarto exército e o homem que carregara Neera do campo de batalha em As Três Irmãs, o homem que salvara sua vida. Ele era tão alto quanto Calen, com ombros ainda mais largos. Uma cicatriz atravessava seu olho direito. Seus cabelos escuros caíam até perto do queixo, e uma barba cobria a metade inferior de seu rosto. Você me chamou. O homem diminuiu o passo ao entrar na tenda, olhando em volta, avaliando os ocupantes. Sim, Justiçar Kirana, obrigada por vir. Taia se afastou da mesa e segurou o antebraço de Farda. Devemos partir ao amanhecer de amanhã, disse ela, virando-se para ela. Já temos os elfos em nossa retaguarda, mas eu preferiria saber que não temos uma horda de rebeldes esperando na nossa frente. O interrogatório tem sido lento, apesar dos melhores esforços de Lerol, e garanto que ele é bastante hábil nessa área. Pedi ao exarca Garramon que auxiliasse no interrogatório, mas seu colega Justiçar, Ilin Altair, disse que você tem experiência com druidas. Ele próprio se recusou a ajudar. Sim, embora não tanto quanto o próprio Ilin. Farda entrou mais na tenda, passando por Riste. Seu rosto estava quase ilegível, exceto pelos olhos, que se arregalaram como se ele tivesse visto um fantasma. Foi então que Riste percebeu que ela havia levantado a cabeça e encarava o Justiçar, com uma intensidade no olhar. Ah, vejo que ela já gosta de você. Lerol soltou uma risada rouca, tossindo outra bola de catarro. Farda ignorou o homem. Tirou uma pequena moeda de ouro do bolso da calça, passando o polegar sobre a superfície enquanto encarava ela. Leões ou coroas para ver quem começa. Lerol tirou um pano do bolso e limpou o sangue de ela do punho. A verdadeira questão é, você começa pela garota ou pelo lobo? É um pinheiro lobo. Farda não desviou o olhar de ela enquanto falava. Um instante se passou, e então ele jogou a moeda para o ar. Farda estava sentado em uma pilha de caixas na extremidade sul do acampamento, onde os magos haviam se instalado. Ele estava naquela mesma posição desde que sairá da tenda de interrogatório. Recusará-se a ajudar e simplesmente fora embora. Haveria perguntas, de Eltoar, de Taia, mas ele se importava pouco. Ele atirou a moeda para o ar com um tilintar que ecoou na noite, rompendo o zumbido dos insetos,
e a deixou cair na palma da mão sem se dar ao trabalho de olhar o resultado. Soldados passavam a cada 15 minutos, mais ou menos, espadas na cintura, olhos arregalados e alertas. Não houve mais bebedeiras desde a noite do ataque. Os rebeldes realmente escolheram o momento perfeito. Farda soltou um suspiro pesado, lançando a moeda repetidamente. Ele não esperava ver ela naquela tenda. Sempre tivera esperança de que ela tivesse encontrado uma maneira de escapar de Berona, mas jamais imaginara que ela se juntaria aos rebeldes do norte, nem queria saber as probabilidades disso. Se tivesse que apostar, diria que Tanner Fornan era o responsável. Farda não vira antes nenhum motivo para ligar o homem aos rebeldes, mas Tanner certamente tinha a estrutura necessária para isso. Era um homem que Farda respeitava, o tipo de homem que lutaria por algo. Para piorar tudo, ela agora era uma druida. Como diabos isso tinha acontecido? Era evidente que estava em seu sangue. Farda não tinha certeza do que isso significava para os Draleide, mas pouco se importava com o que acontecesse com eles. A questão era, o que ele faria agora? Ele lançou a moeda novamente. Clean. Farda estendeu a palma da mão, mas o som metálico parou abruptamente e a moeda nunca caiu em sua mão. Ela se foi, irmão. Ilin estava ao lado de Farda, com a mão fechada em punho, a moeda dentro. Apenas uma cicatriz tênue marcava seu rosto, de onde a coruja o havia arranhado. Os curandeiros fizeram um bom trabalho. Ele olhava para o horizonte, seus olhos cegos fixos no nada. O elfo talvez nunca tivesse ficado cego, apesar de tudo o que isso lhe causava. Mesmo assim, Farda não conseguia sentir nenhum vestígio da centelha ampliando a percepção de Ilin. Você precisa parar de se punir. Você sabe que eu não posso fazer isso. Farda olhou para a lua fria recortada no céu noturno, com nuvens brancas e pálidas dispersando sua luz. Ele estendeu a mão e Ilin deixou a moeda cair em sua palma. Não, concordou Ilin. Mas seja lá o que for que você esteja debatendo agora, confie em si mesmo novamente. Não deixe que o destino decida. Que sentido faz viver com metade da alma se não seguirmos nossos corações? Eles são tudo o que nos resta. Farda se virou para olhar para Ilin, que ainda encarava o vazio. Não me olhe assim. O elfo ergueu as sobrancelhas, os cantos dos lábios se curvando num sorriso. Farda não conseguiu fazer nada além de rir. Mordeu o lábio, balançou a cabeça e soltou um suspiro. Seja o que for, Ala e eu estamos com você. Você diz isso sem saber. Ilin deu de ombros. Nós dois decidimos recentemente que não faz muito sentido saber das coisas. Preferimos confiar no conhecimento das pessoas. E o que provocou essa reflexão? Perguntou Farda. Algo mudou em você, meu velho amigo. Uma decisão errada, seguida de séculos de reflexão, seguida de um sinal dos deuses. Como eu disse antes da batalha, se tivermos que morrer, preferimos que seja com os nossos. Farda assentiu levemente. Olhou para a moeda na palma da mão e a atirou para o ar. Acho que você não vai gostar do que meu coração está me dizendo para fazer. A moeda caiu. É o druida, não é? Por que você diz isso? Você está parado no mesmo lugar desde que voltou da tenda. Ilin soltou um suspiro. Acho que ela não vai gostar muito de mim. Eu não fui particularmente gentil com ela. Farda fechou os dedos em torno da moeda. Apertou com mais força até sentir a pressão do metal contra os ossos da sua mão. Soltou um longo suspiro e, em seguida, guardou a moeda de volta no bolso. Vou acordar Ala. Farda passou o polegar sobre a moeda, alternadamente, enquanto se aproximava da tenda de interrogatório. Os dois guardas da Blackvat que ali estavam antes já não estavam mais, mas 4 novos soldados, vestidos de preto e vermelho, de loria, faziam a guarda. Os soldados endireitaram as costas quando Farda se aproximou. Eles o reconheceram. Bom. Justiçar. O soldado mais próximo à esquerda da entrada da tenda acenou com a cabeça. A Suprema Comandante Tambrel não está mais aqui, senhor. Ela se recolheu para dormir. E ela te deixou aqui parado. Farda deixou escapar um sorriso. O homem riu, mas deu de ombros, endireitando a postura. Com prazer, senhor. Aquela mulher lá dentro matou homens e mulheres bons. Sim, ela fez, disse Farda, acenando com a cabeça. Eu estive aqui mais cedo, auxiliando o exarca Garramon com o interrogatório. Tenho mais algumas perguntas para fazer à nossa nova convidada. O guarda deu um sorriso para Farda. Faça todas as perguntas que quiser, justiçar. Ela merece todas as perguntas que puder receber. Eu vou cuidar disso.
Parden, senhor. Tal Parden. Eu cuido disso, Tal Parden. Farda passou pelos guardas e entrou na tenda, deixando o sorriso desaparecer do seu rosto. Idiota insuportável. Ah, Justiçar Kirana. Que agradável surpresa. Farda ergueu o olhar bruscamente, deparando-se com o rosto sorridente da comandante Talvari. Duas generais da comandante estavam à sua esquerda, a general Anat e a general Fuker, ambas mulheres mais jovens e de cabelos escuros, enquanto Gutrin Vandimir estava à sua direita, seus cabelos negros e oleosos brilhando à luz das lanternas recém-acesas que pendiam dos postes ao redor da tenda. Comandante Talvari. Farda acenou com a cabeça rapidamente. Ele não se deu ao trabalho de cumprimentar Gutrin. O homem não valia o esforço que Farda faria para mover o pescoço. O que o traz aqui a esta hora? Nunca tinha visto uma druida antes. Quando o comandante supremo Tambrel me disse que tínhamos uma acorrentada, tive que vir ver com meus próprios olhos. Devo dizer que ela e o lobo são bastante impressionantes. Talvari voltou-se para ela, que estava ajoelhada no chão com as correntes erguendo seus braços. Embora ela pareça tão jovem para alguém que causou tanto caos. Talvari olhou para Farda, estreitando os olhos. Eu poderia perguntar o mesmo a você, Justiçar Kirana. O que a traz aqui a esta hora? Há mais algumas perguntas que eu gostaria de lhe fazer. E você volta agora? A voz de Gutrin transbordava desaprovação, seus olhos penetrantes fixos em Farda. A esta hora. Existe uma arte no interrogatório, Gutrin. Farda caminhou em direção à mesa à direita da sala, onde Lerol havia deixado seus instrumentos de interrogatório. Ele estendeu a mão até a faixa de couro que repousava sobre a mesa, puxou as cordas e a desenrolou. Os instrumentos de aço polido brilharam à luz da lanterna. Veja bem, o segredo é nunca deixá-los dormir. Farda pegou uma ferramenta de aparência particularmente grotesca, parecida com uma tesoura, mas com dentes afiados em vez de lâminas de corte. Ele não fazia ideia de como aquilo se chamava ou para que servia, mas, pela aparência, só poderia ter sido usada para arrancar pedaços de carne de alguém. Virou-se para Gutrin, fechando as lâminas da tesoura dentada com um estalo. Você os quebra lentamente. Nunca para. Parar permite que eles se reconstruam. Ele colocou a tesoura de volta sobre a mesa e pegou uma pequena ferramenta semelhante a uma foice, que parecia mais apropriada para as mãos de um cirurgião. Agora, se me derem licença, há perguntas a serem feitas e respostas a serem obtidas. Não creio que você tenha estômago para isso, Gutrin. Venham. Talvari olhou para ela, que estava ajoelhada no chão. Ela fez um gesto para Gutrin e os outros dois generais. Não tenho medo de sangue, mas já tive o suficiente por agora. Por um instante, Farda viu a determinação do homem vacilar, mas então uma dureza surpreendente surgiu em seus olhos. Você disse que queria ver uma druida, comandante. Melhor uma acordada do que uma dormindo. Devemos ficar, pelo menos por um tempo. Deixe-nos ouvi-la falar. Talvari soltou um longo suspiro, olhando de Farda para Gutrin e revirando os olhos. Tudo bem. Passos soaram atrás de Farda, e ele se virou para ver o jovem acólito de Garramon, Ristavel, entrando na tenda. Seus olhos se arregalaram ao observar os ocupantes. O que diabos ele está fazendo aqui? E quem diabos é você? Gutrin revirou os olhos. Acho que você está perdido. Como conseguiu passar pelos guardas? Porque ele é um acólito dos magos de batalha, Gutrin. Talvari balançou a cabeça. Seus poderes de observação são muitas vezes deficientes. Talvari fixou o olhar no jovem. Sou a comandante Talvari do 4º Exército. Qual é o seu nome e por que está aqui? Sou o acólito Ristavel, disse o jovem. Havia nele um certo desconforto. Ele mantinha os braços junto ao corpo, os dedos inquietos, e parecia que tudo o que queria era fugir da tenda, mas também encarou Talvari sem hesitar. Já o conheci, comandante Talvari. Riste fez uma profunda reverência. E também você, general Vandimir, general Anat, general Fuker, Justiçar Kirana. Foi uma honra. O jovem tinha uma memória notável para nomes. Farda olhou de Riste para Gutrin, cujo rosto agora exibia um sorriso presunçoso. Lisonja te levará longe, Ristavel. E o que, em nome do imperador, você está fazendo aqui? Gutrin puxou a ponta do bigode, encarando Riste com raiva. O exarca Garramon é meu padrinho. Ele me pediu para verificar como está a druida. Devo dar-lhe água.
O jovem acólito tirou um odre de água de uma sacola que carregava ao lado. Bem, ele está claramente mentindo. Mas por quê? Então vá em frente, rapaz. Depois, suma daqui. A situação estava ficando cada vez mais fora de controle a cada minuto. Havia variáveis demais. Farda. A voz rouca fez Farda cerrar os dentes. Kirana, ela está te chamando pelo nome. Merda. Farda se afastou do jovem acólito e olhou de Guthrum para ela. Pelo canto do olho, viu o pinheiro-lobo, Faenir, se mexer e ouviu um leve tilintar de suas correntes. Farda, por favor, me ajude. Guthrum levou a mão ao pomo da espada, alargando a postura. Por que ela acharia que você a ajudaria, Kirana? Algo que você queira confessar. Pare de ser tão idiota, Guthrum. Mantenha seu pênis na bainha. Não é como se você soubesse como usá-lo. Talvari olhou para Farda. Farda, o que está acontecendo? Farda olhou de Talvari para Richavel e depois para Guthrum, aceitando que aquilo não ia acontecer do jeito mais fácil. Respirou fundo e soltou um assobio agudo. O que diabos foi isso? Guthrum não tirou a mão do pomo da espada. Deu um passo em direção a Farda, com os olhos semicerrados. Sempre achei que você fosse. Todos eles tinham ouvido o som de 4 corpos caindo no chão do lado de fora da tenda. Guthrum desembainhou a espada, segurando-a como uma criança segura um graveto. Como aquele homem havia chegado ao posto de general era um mistério para Farda. Embora, pelo que Talvari lhe contará antes, provavelmente tivesse algo a ver com sua linhagem. Seja como for, a incompetência sempre tendia a subir na hierarquia. Os outros 2 generais mudaram de posição e levaram as mãos aos punhos das espadas, mas não desembainharam o aço. Farda! O tom de voz da comandante Talvari mudou, tornando-se mais suave. Suas mãos permaneceram longe da espada. Seja lá o que você esteja prestes a fazer, não faça. Ainda não é tarde demais. No vazio ainda não é tarde demais. Guthrum desembainhou sua espada. Largue sua arma e venha pacificamente ou o quê? Perguntou Farda, interrompendo o homem. Ou você vai se empalar na minha espada? Farda suspirou. O jovem acólito, Riste, não se mexeu. Permanecia parado, com os pés grudados no chão. Qualquer um poderia pensar que ele estava com medo, mas não era o caso. Ele estava observando. Vou levar o druida e vou embora. Não quero matar vocês. Bem, eu os matarei com prazer, disse ele, gesticulando para Guthrum. Mas a Iura ele se viu usando o primeiro nome do comandante Talvari. Eu preferiria que isso não acontecesse. Larguem seus cintos de armas e fiquem perto da mesa. Vocês também, disse ele, acenando para os outros 2 generais. Pense bem, Farda. Nada disso faz sentido. A voz de Talvari permaneceu calma enquanto falava, mas Farda também percebeu que ela não tentou desabotoar o cinto de armas. Guthrum deu um passo à frente, espada erguida. Vou garantir que te cortem a cabeça por isso, Kirana. Garoto. Ele gesticulou na direção de Riste. Você é um mago de batalha. Certifique-se de que ele não tente nada. Riste ergueu uma sobrancelha, curioso, mas não pegou na centelha, nem respondeu a Guthrum. Farda tirou a moeda do bolso, segurando-a diante de Guthrum. Você se lembra para que eu disse que esta moeda servia, Guthrum? Acho que não. Acho que você não se lembra de muita coisa além de como comer, dormir, defecar e ser um completo idiota. Ao proferir essas palavras, Farda percebeu o quanto desprezava aquele verme. Eu disse que esta moeda serve para decidir se você vive ou morre. Os olhos de Guthrum se estreitaram ao ver a moeda, e Farda pôde ver o homem engolir em seco, ver o tremor de sua espada. Teria sido fácil usar a faísca, mas fazê-lo alertaria todos os magos do acampamento. Ele olhou para o acólito. Pense rápido, ou isso será você. Ele atirou a moeda para o ar. O início de um grito de guerra escapou da garganta de Guthrum quando ele avançou, mas foi interrompido quando Farda se esquivou e cravou a lâmina da foice, instrumento de tortura, na carne macia da lateral do pescoço de Guthrum. O sangue escorreu pelo aço enquanto Farda puxava o homem para mais perto, usando a pequena foice como um gancho. Guthrum deixou cair sua espada no chão, levando as mãos ao aço em seu pescoço. Farda agarrou a moeda no ar, sem se dar ao trabalho de olhar. Puxou com mais força a pequena foice, arrastando Guthrum para mais perto. O homem engasgou e tossiu, o sangue jorrando de seu pescoço e boca como uma fonte. Você se saiu bem por ter vivido tanto tempo. Com a moeda ainda na mão livre,
Farda agarrou a camisa de Guthrum. Manteve o homem imóvel enquanto arrancava a foice pela garganta, abrindo um corte profundo e libertando, soltou, deixando Guthrum cair inerte, com sangue jorrando abundantemente. Farda parou sobre Guthrum, inspirando profundamente. Jogou a pequena foice no chão. Saia da frente, Ayura. Não quero te matar. Ele estava dizendo a verdade. De todos os comandantes que Farda conheceu em sua época, Ayura Talvari e Taya Tambrel estavam entre aqueles que realmente inspiravam seu respeito. Talvari olhou para o corpo de Guthrum, seu olhar permanecendo ali por alguns instantes antes de voltar a encarar Farda. Seu olhar era duro como aço. Ele podia ver o medo nela, mas ela o dominava. Mais um motivo para respeitá-la. Não posso fazer isso, Farda. Não seja estúpido. Vá embora agora. Ninguém jamais saberá que você ou seus generais estiveram aqui. Matei os guardas, encontrei Guthrum aqui e o matei também. Depois, peguei o druida e fui embora. Ele olhou para Riste. Isso lhe parece correto? Farda percebeu um brilho de compreensão nos olhos do jovem. Sim, juiz. Ótimo. Veja bem, Talvari, você vive, seus generais vivem, o acólito vive, e eu sigo meu caminho feliz. Todos nós ganhamos. Não Guthrum. Guthrum era um idiota. Uma avaliação justa. Talvari engoliu em seco, respirou fundo e desembainhou a espada. Não posso deixar você levá-la, Farda. Se ela tiver informações sobre um ataque rebelde, preciso saber. Sai da frente, Ayura. Não. Farda cerrou os dentes. Eles não tinham muito tempo. Ilin e Ala estavam vigiando a entrada, mas ainda precisavam sair o mais rápido possível e se distanciar o máximo possível do acampamento. Não me faça fazer isso, Ayura. Não estou te obrigando a nada. Essa é a sua escolha, Farda. Se você vai me matar para chegar até ela, então assuma a responsabilidade por isso. Não se esconda atrás de mim ou dessa moeda. Talvari mudou de posição, entrando em vento furioso. Ao contrário de Guthrum, Talvari sabia como manejar uma lâmina. Que assim seja. Seja como for, isso não me faz feliz. Nada jamais poderá te fazer feliz, Justiçar Kirana. Com isso, Talvari atacou, partindo imediatamente para a ofensiva. O general Anat e o general Fulker desembainharam suas espadas e se posicionaram ao lado de Talvari. Farda puxou sua lâmina da bainha, desviando o golpe de Talvari. Ela se moveu como uma mulher com metade de sua idade e golpeou com a força de um touro selvagem. Mesmo assim, Farda sabia da inevitabilidade do que estava por vir. Anat golpeou a cabeça de Farda, mas ele caiu, brandindo sua lâmina e abrindo um golpe em seu ventre. Quando Farda se levantou, Fulker o apunhalou no torso. Ele girou, a lâmina deslizando por seu peito. Ela se esticou demais. Ele colocou a palma da mão em suas costas e empurrou enquanto cravava sua espada em seu pescoço pelo outro lado. Ele puxou a lâmina a tempo de desviar um golpe de Talvari. Ela o atacou mais 3 vezes, seus golpes calculados, sua postura ampla. Ela quase o acertou com uma estocada no peito, mas Farda girou, encontrando a lâmina dela com a sua, depois virando-a para o lado antes de voltar a usar seu próprio aço e cortar a pele e o osso de seu antebraço esquerdo. Talvari soltou um grito quando o aço cortou o osso. Farda chutou a parte interna do joelho dela, sentindo um estalo. Ela caiu sobre o joelho bom, uivando, e Farda cravou sua lâmina em sua garganta. Talvari olhou para ele, com os olhos arregalados e sangue a salpicar-lhe os lábios. Farda puxou a lâmina, ajoelhou-se ao lado de Talvari e segurou a parte de trás da cabeça dela antes que ela caísse para trás. Sinto muito, sussurrou ele enquanto a deitava delicadamente. Ela tentou falar, mas o sangue lhe encheu a garganta e a boca. Sinto muito mesmo. Farda ajoelhou-se, com a mão repousando na face de Talvari, até ver seu último suspiro encher seus pulmões. E mesmo assim, permaneceu ajoelhado por mais um instante. Não se lembrava da última vez que se arrependera de ter tirado uma vida. Com um longo suspiro de remorso, levantou-se, inspirando profundamente. Voltou-se para o acólito, preparando-se. Havia um limite para o quanto ele estava disposto a confiar em um estranho. Você. Eu vim para libertá-la também. Você o quê? Farda encarou o jovem, sem fazer nenhum esforço para esconder a expressão de confusão que sabia estar estampada em seu rosto. Eu vim para libertar ela também. Como? Você sabe o nome dela? Como você sabe o nome dela? Farda ia responder, mas se conteve. Não é você quem está fazendo as perguntas aqui.
Eu cresci com ela, disse o acólito. Farda não teria acreditado nele, mas então as peças que faltavam se encaixaram. Ele sabia porque o jovem lhe parecerá tão familiar quando acompanhou Garramon até a tenda de comando naquele dia, nos arredores de Fort Arken. Ristavel, o filho do estalajadeiro. Aquele que escapou com Calen Brier. Que coincidência! Farda ouvirá pouco sobre o Draleide depois que ele foi interceptar ela em Giza, e o véu atacou Belduar. Será que Garramon sabia quem tinha em seu poder? Mesmo enquanto Farda se fazia essa pergunta, ele já sabia a resposta. É claro que Garramon sabia. O árbitro não era um homem que cometia erros facilmente. Farda encarou o jovem por mais um instante, depois pegou um pano da mesa à sua direita e limpou o sangue de sua espada. Muito bem. Não tenho tempo para 100 perguntas. Ele deslizou a espada de volta para a bainha. Qual era o seu plano? Atacar aqui e depois o quê? Rist olhou para trás, com uma expressão no rosto como se Farda tivesse feito uma pergunta ridícula. Abra as correntes dela e liberte-a. E como você planejava fazer isso? O próprio Farda havia decidido usar o Spark, por ser a maneira mais simples disponível. Isso alertaria os outros, mas era o jeito mais rápido. O jovem estreitou os olhos como se Farda lhe tivesse feito uma pergunta capciosa. Levou a mão ao bolso e tirou um molho de pequenas chaves de ferro presas a um anel de ferro. Roubei as chaves do interrogador, Lerol, quando estávamos aqui mais cedo. Como você planeava fazer isso? Farda franziu os lábios. Se ele tivesse pensado que conseguir a chave seria tão simples, era exatamente isso que ele teria feito. Farda. A voz de ela era áspera e rouca. Sua cabeça ainda pendia para frente, os cabelos soltos. Sangue seco cobria suas mãos, pulsos e braços, marcas deixadas pelas algemas em sua pele. Farda arrancou a chave das mãos de Rist, depois foi até ela, destrancando as algemas e amparando quando ela desabou em seus braços. Ele afastou os cabelos úmidos de suor do rosto dela, dando um tapinha em sua bochecha. Ela, fique acordada. Ele abriu a pálpebra direita dela, que estava caída. Os olhos dela estavam vidrados, quase vazios. Faenir, ela murmurou, libertem-no. Farda deitou ela no chão e se virou para onde Faenir estava preso, encontrando o pinheiro-lobo em pé, em toda sua altura, encarando-o com seus olhos âmbar. A criatura realmente havia crescido enormemente desde a última vez que Farda a vira. O topo de sua cabeça era tão alto quanto o peito de Farda, e seus ombros eram densos e largos, com os músculos ondulando. Agora não havia absolutamente nenhuma dúvida na mente de Farda de que ela era uma druida. Calma! Farda estendeu a palma da mão aberta, falando no tom mais calmo que conseguiu. Ele olhou para trás, para Rist. Certifique-se de que ela está bem. Dê um pouco de água para ela. Ele ouviu o som de passos arrastados enquanto se virava para encarar o pinheiro-lobo. Um rosnado profundo ressoou na garganta de Faenir, e os lábios do pinheiro-lobo se retraíram em um rosnado, com saliva escorrendo de suas longas presas. Tenho quase certeza de que você não gosta de mim, sussurrou Farda, dando mais um passo em direção ao pinheiro-lobo. Mas se você prometer não me comer, eu destranco essa coleira. Negociar com o animal parecia uma perda de tempo, mas, pela experiência de Farda com druidas, que, reconhecidamente, não era muito vasta, qualquer animal que criasse laços com o aldruida tornava-se mais perspicaz, e ele podia ver isso em Faenir. O rosnado do lobo-pinheiro se intensificou, mas então ele estendeu uma pata cinzenta para frente e curvou a cabeça para que Farda destravasse a coleira. Assim que Farda inseriu a chave e a girou, ouvindo um clique, um rosnado soou atrás dele. A coleira do pinheiro-lobo caiu com um baque surdo, e Farda se virou para ver ela em cima de Rist, o rosto contorcido de raiva, os olhos brilhando em um dourado derretido, os dentes e unhas mais longos e afiados do que deveriam ser. A única razão pela qual o acólito não foi despedaçado foi a barreira de ar que ele havia colocado às pressas entre eles, mantendo ela acima dele. Como você pôde? Rosnou ela, com a voz trêmula de raiva. Como você pôde lutar por eles? Ela. Farda colocou a mão no ombro de ela. Não me toque. Ela respirou fundo, tremendo, enquanto encarava Farda, seus olhos âmbar brilhando à luz da fogueira. Faenir se aproximou de Farda, um leve gemido escapando de sua garganta enquanto olhava para ela. Ela, precisamos ir. Agora. Outros magos devem ter sentido ele tocar a centelha. Ela desviou seu olhar de Farda para Rist. Para seu crédito, o jovem acólito parecia mais surpreso do que assustado, e o escudo de ar que ele havia construído era sólido. Ela, me desculpe. Eu não fazia ideia de que era você. Assim que percebi,
Peguei as chaves, eu. Como você pôde? Ela repetiu, o lábio se curvando para trás, revelando 2 pares de presas alongadas, uma em cima, outra embaixo. Você deveria ser a amiga mais próxima dele. Como pôde se voltar contra ele, Riste? Como pôde lutar por eles? Atacá-lo? Atacar quem? Farda pousou a mão no ombro de ela. Ela virou a cabeça bruscamente, franzindo o nariz, com os olhos brilhando em dourado. O quê? Precisamos ir, ela. Não temos tempo para isso. Ela balançou a cabeça, olhando de Riste para Farda, o cansaço evidente em cada movimento. A explosão de energia que usará para atacar Riste estava se dissipando, seus olhos se fechando. Ela cambaleou para trás, afastando-se de Riste e olhando para ele. Eu pensava mais de você. Pensei que você estaria com ele. Seus pais teriam vergonha. Ela tropeçou, e Farda estendeu a mão e a amparou, envolvendo-a pela cintura. Ela gemeu quando a dor dos ferimentos finalmente se sobrepôs à adrenalina. Em um segundo, o pinheiro-lobo estava ao seu lado, lábios repuxados, dentes afiados como navalhas à mostra. Estou tentando ajudá-la. Você está atrapalhando. Farda passou a mão direita por baixo dos joelhos de ela e se levantou, erguendo-a e a embalando como uma criança. O pinheiro-lobo recuou, seu rosnado intercalado com gemidos baixos. Passos foram ouvidos na entrada da tenda, e Lin chamou, Farda, precisamos ir. À atividade. Quem usou a faísca os alertou. Farda assentiu com a cabeça, ajeitando ela em seus braços. Olhou para Riste, que ainda estava deitado no chão. Diga a eles que eu matei Talvari e os outros e que você teve sorte. Entendeu? Entendido, respondeu o jovem, com a voz embargada enquanto olhava para ela. Para onde você a está levando? Essa é uma pergunta que você sabe que eu não vou responder. E você não me parece um homem estúpido. Cuidado com o que você diz. Cuidado com a minha língua. Farda ergueu a bota e a golpeou com força no rosto do acólito, usando todo o seu peso. A cabeça do jovem bateu no chão e seu nariz se abriu, espalhando sangue pelo rosto. Um rápido olhar revelou que Farda Riste ainda respirava. Ilin, vamos buscar Ala e ir embora.